E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dentro do nosso podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Brenda e eu tô muito feliz de ter você aqui comigo pra gente poder conversar, refletir e fazer trocas que agreguem e façam sentido para as nossas vidas. E no episódio de hoje, eu quero conversar com vocês sobre autoconfiança. Eu mesmo, durante muito tempo, sempre fui uma pessoa muito insegura. Eu não tinha confiança de falar em público ou de expressar minhas ideias, minhas opiniões. Eu sempre fui muito tímida também, então foi algo que eu sempre busquei ter, sempre busquei melhorar a minha autoestima, a minha autoconfiança, a minha segurança em falar sobre alguma coisa, sobre algum assunto. E eu sempre achei que autoconfiança era algo que determinadas pessoas tinham, como se fosse uma personalidade ou um dom. E durante muito tempo eu achei que por eu já não nascer autoconfiante, talvez eu nunca fosse me tornar. Mas depois de algum tempo eu comecei a perceber que autoconfiança, ela não é um dom, ela não aparece do nada. Ela é construída com hábitos, com comportamentos, com as suas crenças sobre quem você é, do que você é capaz, o que você merece viver, o que você merece conquistar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Como eu tenho me tornado uma pessoa mais confiante, como eu tenho me tornado uma pessoa mais segura, sabe, com mais autoestima, com mais segurança daquilo que eu posso ou não falar, daquilo que eu sou capaz de conquistar ou não, daquilo que eu consigo alcançar, daquilo que eu consigo fazer. Então, se você quer, também se entrar nessa jornada de autoconfiança, porque eu ainda estou nessa jornada, a cada dia, eu tenho me tornado uma pessoa ainda melhor, uma versão melhor de mim mesma, com hábitos, comportamentos e crenças melhores, que têm me ajudado a ser uma pessoa melhor de fato. Então, se você quer também se tornar mais autoconfiante, entrar nessa jornada, fica comigo até ao final desse episódio, que eu tenho muita coisa boa para compartilhar, coisas que eu tenho aplicado na minha vida e que tem funcionado. Eu tenho colhido os frutos dessas mudanças e eu acredito que você também pode alcançar isso. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que para que você consiga ter autoconfiança, você precisa ter bem claro 3 crenças. A autoconfiança, eu aprendi ao longo do tempo que a autoconfiança ela surge quando você tem essas 3 crenças bem claras, bem definidas e quando elas caminham juntos. Que primeiro é a crença da identidade, a segunda é a crença da capacidade e a terceira é a crença do merecimento. Então você precisa ter bem claro quem você é, o que você é capaz de fazer e o que você acredita merecer, o que você merece viver, o que você merece conquistar. Eu vou começar falando com vocês sobre a primeira crença, que é a crença da identidade, que é quem é você, quais são os seus objetivos, os seus propósitos, o que você é capaz de alcançar. Sabe, aquele pensamento de eu consigo tal coisa, eu sou capaz de fazer tal coisa. Se você não tem essa crença bem determinada, você nunca vai conseguir ser autoconfiante. Pessoas que têm geralmente insegurança, eu falo por mim porque eu era muito assim, pessoas inseguras normalmente têm muitos pensamentos negativos sobre quem elas são. Geralmente elas pensam, eu não consigo, eu não sou capaz, é muito difícil. E eu falo porque eu era assim, eu era uma pessoa que sempre teve muitos sonhos, sempre teve muitas aspirações, eu sempre quis muitas coisas, mas constantemente os meus pensamentos acerca de quem eu era, sobre a minha identidade, sobre a minha capacidade, eram sempre negativos. Eu sempre pensava que nunca ia conseguir, que era muito difícil, que às vezes o sonho era grande demais para aquilo que eu poderia dar conta. Então, pessoas inseguras têm pensamentos negativos sobre a identidade dela, sobre quem ela é, sobre o que ela consegue. Geralmente ela pensa o tempo todo em coisas negativas, em coisas ruins, que não consegue, que não pode, que é difícil, que não é capaz. Então, o primeiro ponto é você determinar, é você declarar coisas boas sobre quem você é. E é você definir quem você é.
Eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa decidida. Quando eu me dedico para um projeto, uma ação, alguma coisa, eu dou o meu melhor e eu colho os bons resultados, bons frutos, porque eu me dedico, eu sou capaz, eu sou confiante, eu consigo. Esse é o tipo de pensamento que você precisa começar a ter. Esse é o tipo de declaração que você precisa começar a fazer sobre a sua vida, sobre a sua identidade. Porque essa crença de identidade é essencial. Ela é o primeiro passo para que você consiga se tornar confiante. A confiança, ela começa primeiro no se sentir, no acreditar, no achar. Então, a crença da identidade é essencial para que você se torne uma pessoa confiante. Você precisa acreditar e precisa declarar todos os dias que você consegue, que você é capaz. Que se você se esforçar, se você se dedicar, você vai conseguir, entende? E aí entramos para a segunda crença, que é a crença da capacidade. E aqui tem 2 pontos. O primeiro é que você precisa acreditar que é capaz, então, querendo ou não, está um pouco relacionada com a crença anterior da identidade de achar, de declarar. Então, você precisa se sentir capaz. E o segundo ponto é que você precisa se capacitar. Pensa comigo, uma pessoa que está capacitada, que está apta, ela dificilmente vai sentir insegurança, ela dificilmente vai ter uma autoestima baixa em relação a alguma coisa, né? Ela dificilmente vai se sentir insegura ao falar sobre um assunto. Então, depois de se sentir, né, depois de determinar a sua identidade, de declarar que você é confiante, que você consegue, você precisa se capacitar, expandir o seu repertório, estudar mesmo, sabe? Às vezes sentar a cadeira ali, ou sentar a bunda na cadeira e estudar e expandir seu repertório e se tornar de fato uma pessoa melhor. Porque não é só se sentir melhor, você precisa se tornar melhor. E hoje em dia, a gente, né, até mesmo com as redes sociais, a gente vê muitas pessoas que tentam, não diria muitas pessoas que tentam, eu vejo muitas pessoas falando sobre primeiro parecer para depois ser. E sim, em alguns momentos você precisa parecer e consequentemente você vai ser. Mas você não pode focar somente em parecer confiante ou parecer que você tenha confiança, autoestima. Você precisa trabalhar para que você de fato seja, para que você de fato construa autoconfiança, autoestima, segurança, para que você se sinta poderosa, para que você se sinta capaz e de que você consegue alcançar qualquer coisa, aquilo que você quiser. Mas primeiro você precisa sentir, mas depois você precisa agir, você precisa se capacitar, se dedicar, se esforçar para que a sua autoconfiança seja construída. Muitas vezes a gente tem insegurança, não é porque não sentimos, a gente até pensa, olha, eu sou confiante, eu sou seguro, eu consigo, eu sou capaz. Só que a gente não está preparado e capacitado. E aí vem a insegurança. Uma coisa está ligada à outra. Não adianta você sentir que é capaz, mas você não se capacitar, não se tornar capaz de verdade. É porque, pensa comigo, vamos supor que alguém me chame para dar uma palestra. E se eu estudar, se eu me dedicar, se eu revisar o assunto, se eu ler sobre isso, dificilmente eu vou chegar lá no palco para dar a minha palestra e eu vou me sentir insegura, eu vou me sentir inferior, eu vou me sentir incapaz de falar sobre aquele assunto, porque eu me preparei, eu tirei tempo da minha vida, tirei, né, horas ou minutos, seja lá o quanto tempo que eu tiver me dedicado, para saber mais, para entender mais aquele assunto. Então, quem se prepara, quem se capacita, quem expande o seu repertório tem confiança, porque a confiança, ela é construída. A competência, ela gera mais confiança. Quanto mais competente você for, mais confiante você vai ser. Então, primeiro, você tem que se sentir capaz, você tem que se sentir confiante. Mas, segundo, você precisa se tornar, de fato, capaz e confiante. E aqui entramos para a nossa terceira crença, que é a crença do merecimento. É o que você acredita viver. O que você acredita que merece viver.
O que você acredita que merece conquistar. E essa crença aqui também é muito importante, porque se você não acha, se você não acredita que merece viver bem, merece viver uma vida próspera, abundante, feliz, se você não acredita que merece ser promovido no seu serviço, se você não tem essa crença de merecimento bem estabelecida, se você acha que o que você merece é viver sempre, né, no fracasso, é viver sempre em escassez, é viver sempre sem conseguir conquistar ou viver aquilo que você gosta, você nunca vai conseguir ser confiante, porque você acreditar que merece vai te ajudar a ter mais confiança. Você nunca vai ver pessoas confiantes pensando que elas não merecem alguma coisa, pensando que elas merecem menos do que outras pessoas. A pessoa confiante, a pessoa bem-sucedida, a pessoa que vive em abundância, que é próspera, e quando eu falo próspera não é só financeiramente, é em todas as áreas da sua vida, emocionalmente, fisicamente. Você nunca vai ver pessoas assim pensando que elas merecem menos que o outro, pensando que elas merecem uma vida escassa, uma vida ruim. Não, o tempo todo elas pensam que elas merecem sim crescer, elas merecem construir, elas merecem se desenvolver, elas merecem ser felizes, ter uma vida plena, uma vida abundante, sabe? Pessoas confiantes, elas acreditam que elas merecem viver o melhor que tem na Terra, o melhor que tem neste mundo. E quando você tem essa crença bem determinada, quando você começa a, sabe, declarar e acreditar que você merece coisas melhores, você automaticamente se torna mais confiante. E essas três crenças, elas precisam andar juntas. Não adianta você sentir que é capaz e você não se capacitar. Não adianta você ser capaz e até mesmo acreditar se você não acredita. Deixa eu recapitular aqui. Não adianta você sentir que é capaz, não adianta você sentir que merece. Gente, peraí, deu um bug aqui agora. Recapitulando aqui, porque eu não vou gravar de novo. Não adianta você se sentir capaz, se sentir boa, confiante, se você não acredita merecer. É isso, agora foi. Então, uma coisa está ligada com a outra. Você precisa se sentir confiante, você precisa se sentir capaz, você precisa se tornar capaz, construir a sua confiança e você também precisa acreditar que merece viver uma vida com confiança, viver uma vida plena, colher os frutos que a confiança, que a segurança, que a autoestima vai te proporcionar. E aí, eu trouxe também alguns comportamentos que vão te ajudar a se tornar mais confiante. Porque a confiança, ela começa no acreditar, ela começa no sentir que é, mas ela precisa ter o seu momento ali de fazer, de agir para que você se torne de fato confiante. E autoconfiança nada mais é do que você se dar provas o tempo todo, seja interna ou externamente, de que você pode confiar em você, de que você pode confiar no seu trabalho, naquilo que você faz. Então, constantemente você precisa dar provas para você, para o seu corpo, para o seu cérebro, que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa com quem você pode contar e, consequentemente, as pessoas também vão enxergar isso em você, vão ver que você é uma pessoa confiante, uma pessoa que elas podem contar, é uma pessoa que tem credibilidade. E o primeiro comportamento que reforça e cria, constrói confiança é você viver aquilo que você fala. Não adianta você postar frases bonitas, você falar sobre respeito e você tratar alguém mal. Não adianta você falar sobre produtividade e você passar o dia inteiro procrastinando. Então, viver aquilo que você fala é essencial para construir credibilidade e confiança, não só com você mesmo, mas também para que você transmita isso para as outras pessoas.
E aqui entra um ponto que eu já inclusive conversei com vocês sobre isso, que é cumprir com aquilo que você se compromete a fazer. Não só com as pessoas, mas principalmente com você mesma. Quando você fala que vai fazer uma coisa, sabe? Todo mundo já deve ter passado por aquele momento onde você viu um vídeo motivacional e fala, olha, agora vai. Vou começar na academia, vou começar a dieta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí quando pensa que não, você não começa, você não faz. Você falou que ia começar, que ia fazer, mas você pega e não faz. Quando você se compromete em fazer algo e em seguida você não faz, você não executa, você não realiza, você quebra o pouquinho de confiança que você tinha. Ou se você não tinha nenhuma, agora você vai ter ainda menos. Porque a confiança ela é construída principalmente pelo fato de você ser uma pessoa com palavra, de você cumprir com o que você fala. Porque pensa comigo, vamos supor que você combina com um amigo de sair, de jantar, sei lá, fazer qualquer coisa. E aí na primeira vez, né, você querendo ou não, você abriu espaço na sua agenda, você foi lá pra encontrar com a pessoa e tudo mais, aí chega lá, a pessoa pega e desmarca com você em cima da hora. E aí ela te dá uma desculpa, olha, não consegui por conta disso, disso, disso. Beleza, você entende, ó, imprevistos acontecem. Mas e se essa pessoa fazer isso pela segunda e pela terceira vez? Você vai ter mais confiança? Você vai acreditar na palavra dela? Você vai acreditar que ela tem credibilidade? Claro que não, sua confiança acaba que diminui em relação àquela pessoa. Dificilmente você vai se comprometer a sair da sua rotina, a deixar de fazer algumas coisas que eram pra você fazer pra ir lá encontrar aquela pessoa de novo se ela já desmarcou com você várias e várias vezes. E o mais louco é que o nosso cérebro faz exatamente a mesma coisa. Toda vez que você fala que vai fazer, que vai começar e você não faz, você está afirmando e fazendo o seu cérebro acreditar que a sua palavra não vale tanto assim. Porque o nosso cérebro, ele aprende pela repetição. Aquilo que você repete é aquilo que ele vai acreditar. Então, todas as vezes que você diz que vai e não vai, você mostra pra ele que você não tem palavra, que você pode se comprometer a fazer o que for, falar o que for, mas que você não vai fazer, porque o nosso cérebro, ele não observa a sua intenção. Não adianta você pensar, eu vou mudar o mundo, não adianta a sua intenção seja de transformar o mundo, seja de fazer isso ou aquilo, se as suas ações mostram totalmente o contrário. Então, da mesma forma que as pessoas de fora, elas observam o seu comportamento acima das suas palavras, o seu cérebro faz exatamente a mesma coisa. Então, se você quer se tornar mais confiante, a primeira coisa que você precisa começar a fazer é viver aquilo que você fala, é fazer aquilo que você diz que vai fazer. Porque todas as vezes que você diz que vai fazer e você faz, a sua autoconfiança aumenta. Porque você se sente mais confiante, você para e pensa, nossa, realmente eu falei que ia fazer e eu fiz. Então, a sua autoconfiança, ela aumenta naturalmente. Você se torna mais confiante, mais seguro naturalmente. Inclusive, eu percebi isso na prática esses tempos pra trás, deve ter mais ou menos um mês, mais ou menos. Eu cismei que eu precisava parar de comer doce, mas não foi tipo assim, uma coisa extrema, radical, falar eu nunca mais vou comer doce. Não, eu falei, olha, eu vou ficar 7 dias sem comer doce. E eu lembro que eu falei isso umas 5 vezes, ou seja, durante umas 5 semanas. Eu falava, olha, hoje eu começo, eu vou comer doce agora só semana que vem. E aí eu ia 1 dia, 2 dias, 3 dias, e quando chegava do 3º, no 4º dia, eu arrumava alguma desculpa e comia um docinho. Aí eu lembro que uma vez foi minha irmã que me chamou pra jantar na casa dela, ou foi minha mãe, eu não lembro exatamente, acho que foi minha mãe que chamou a gente pra almoçar lá, e aí no final teve um sorvetinho, e eu fui lá e tomei o sorvete. Eu falei, eu não podia fazer esse descaso, né? Então eu arrumava desculpas pra meio que amenizar a minha quebra de palavra. E eu lembro que eu fiz isso umas 5 vezes, mais ou menos. Eu começava uma semana e ia quando dava lá pro 2º, pro 3º dia, eu comia o doce e aí quebrava tudo. Eu falei, tudo bem, eu como hoje, mas amanhã eu começo de novo. E eu lembro que conforme isso foi acontecendo, eu parei de dar desculpas. Eu lembro que eu comecei a pensar, nossa, eu não vou mais me comprometer a fazer isso porque eu não vou conseguir.
porque eu já tentei 5 vezes e eu não consegui, então eu realmente não vou conseguir, eu não vou dar conta, isso é muito difícil, eu não consigo viver sem o doce. Eu lembro que eu comecei a pensar nisso, então eu comecei a duvidar da minha capacidade de conseguir fazer alguma coisa. Então a minha autoconfiança, a minha segurança em mim mesma foi diminuindo, porque eu falava que ia fazer algo e todas as vezes eu não cumpria. Aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou fazer sim. Eu vou fazer sim. E aí eu lembro que eu falei, vou começar, eu vou começar hoje, eu não vou comer. As pessoas podem me oferecer o que tiver, pode ser o meu doce favorito, mas eu não vou comer, porque eu não vou aceitar continuar dessa forma. E na época eu nem pensei sobre autoconfiança, eu pensei muito foi no sentido de tipo assim, uai, que tipo de pessoa eu tô sendo que eu não consigo dominar meu próprio corpo? Se eu tô falando que eu não quero comer, que eu não vou comer, então não vou. Então eu fiz e acabou que eu fiquei realmente os 7 dias sem comer. E eu lembro que quando eu cheguei no final dos 7 dias, eu pensei, caramba, eu disse que eu ia conseguir, então eu fui lá e consegui. Então quando você começa a se propor a fazer coisas e você realmente faz, a sua autoconfiança em você, ela aumenta. E consequentemente as outras pessoas te enxergam como uma pessoa confiante, em que elas podem confiar. Isso então não fica só em você, né? Começa em você, mas acaba chegando até as outras pessoas, acaba mudando também a forma como as pessoas te enxergam também. E aqui eu entro para um segundo comportamento que eu era muito falha, mas muito falha mesmo. Até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade, que é se impor. Eu antes acreditava que se eu me impôsse, talvez eu seria mal educada, grosseira. Muitas vezes eu confundi ser boazinha, ser educada com aguentar tudo calada. Ou até mesmo eu aguentava tudo calada, do jeito que as pessoas quisessem falar comigo, elas falavam. Elas me pediam para fazer coisas e eu mesmo cansada eu ia lá e fazia porque eu tinha medo de desagradar, eu tinha medo de ser rejeitada. E muitas pessoas confundem, acham que estão sendo boazinhas, que estão sendo educadas, mas na verdade elas só estão com medo de ser desagradáveis, elas só estão com medo de ser rejeitadas ou com medo do que as pessoas vão pensar ou falar a respeito delas, entende? E eu durante muito tempo foi isso. Durante muito tempo fui assim, fui aquela pessoa que aguentava tudo calada. A pessoa às vezes me desrespeitava, falava coisas que eu não gostava e eu não me impunha, eu não falava porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar. E a verdade é que o respeito, ele, quando você se impõe, né, quando você exige, não vou falar exigir, acho que é muito pesado, mas quando você quer que as pessoas te tratam com respeito e você se impõe, você fala isso, as pessoas que realmente gostam de você, elas não vão se incomodar. As únicas pessoas que vão se incomodar são aquelas que se beneficiam da sua falta de limites, entende? Então não é errado se impor. E toda vez que você não se impõe, você prova para você mesmo que você não é capaz de se proteger. Eu lembro uma vez que uma pessoa, ela me tratou super mal. E eu não falei nada, eu fiquei ali, né, de boa, fingi que nada tinha acontecido. Mas depois eu fui conversar com outra pessoa sobre isso e eu lembro que quando eu fui falar com a outra pessoa, eu quase não conseguia falar direito, porque me vinha uma vontade imensa de chorar. E eu fiquei tipo, gente, como que pode uma coisa dessa? Eu não consegui me defender, eu não consegui falar nada, eu fiquei calada, porque eu fiquei com medo, tipo, com medo de quê? Se a pessoa pensar que eu sou mal educada, que eu sou grossa, não tô nem aí, né? Era isso que eu deveria ter pensado, porque a pessoa tá me maltratando, então eu não deveria me importar com o que a pessoa ia pensar a meu respeito, mas eu não consegui fazer nada a respeito. Então eu sempre tive esse bloqueio muito grande de me impor, de falar não. E quando você faz isso, você prova para você mesmo, para o seu cérebro, que você não é capaz de se proteger. E se você não é capaz de se proteger, como é que você vai ter confiança para fazer qualquer outra coisa? Então, a autoconfiança também vem de você se impor, de você estabelecer os seus limites e mostrar para as pessoas, porque realmente, principalmente em relação às pessoas, que elas não podem te tratar de qualquer forma, elas não podem fazer com você o que elas bem quiserem, porque você não vai aceitar isso.
E aí a gente entra pro próximo comportamento, que tá um pouco relacionado, porque tem muito a ver também com as pessoas, que é o de esperar validação e aprovação. Você precisa parar de esperar a aprovação e a validação das pessoas. Sabe aquele tipo de pessoa que não consegue tomar uma decisão sem perguntar o que a outra pessoa pensa, o que a pessoa acha a respeito disso? Eu mesmo já fui muito assim. E, gente, eu trago, sempre tento trazer muitos exemplos pessoais meus, porque são coisas que eu coloquei em prática e eu fui percebendo e foram melhorando a minha autoestima. Hoje em dia eu me tornei uma pessoa muito mais confiante em mim mesma, muito mais segura para falar, para me posicionar, porque eu peguei esses comportamentos e comecei a praticar eles, eu comecei a introduzir esses novos hábitos na minha vida. E eu mesma, durante muitas vezes, eu fiquei esperando a aprovação das pessoas para ser quem eu era. Eu lembro uma vez mesmo que eu tirei 2 fotos e eu lembro que eu gostei muito de uma foto em específica. Só que na hora de postar eu fiquei, será que eu posto essa foto mesmo? O que eu fui fazer? Fui lá pedir a opinião de outra pessoa. Falei, olha, tirei essas 2 fotos, qual você acha que ficou melhor? E a pessoa falou, eu gostei dessa daqui. E foi justamente a foto que eu não tinha gostado tanto assim. Só que no final das contas, o que eu fiz? Eu postei a foto que a outra pessoa gostou. Porque eu queria ser aceita e não queria... Não, na verdade, eu fiquei com medo de postar aquilo que eu gostei, a foto que eu mais gostei, e não ser aceita. Então eu postei a que já tinha sido aceita por alguma pessoa, entende? E você tá vendo como são pequenos comportamentos? Às vezes você para e pensa, nossa, mas isso foi só uma foto, foi só uma opinião. Mas não é só uma opinião, aquilo ali mostra pra você mesma que você não tem capacidade de tomar nenhuma pequena simples decisão. Então como que você vai tomar decisões maiores? Você acaba se tornando uma pessoa que vive refém da opinião da outra pessoa. Você não consegue tomar pequenas decisões, você acaba se tornando até mesmo impotente, porque quanto mais você pede a opinião dos outros e menos você leva a sua opinião em consideração, você cada vez mais se torna uma pessoa impotente, uma pessoa que não consegue tomar as próprias decisões da própria vida, entende? Então isso é muito sério. Então comece a tomar suas próprias decisões. Pare de viver sempre refém do que o outro pensa, do que o outro acha, do que vai ser aceito, do que as pessoas vão gostar, e comece a fazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer, entende? Para de pedir aprovação para os outros para você ser quem você é. Seja quem você é e pronto, entende? Porque sua vida, quem vai viver por você é só você. E os seus arrependimentos depois lá no futuro, quem vai ter é só você também, as outras pessoas não vão ter. E nisso entramos para o nosso 5º comportamento, que é cuidado com a sua aparência. Autocuidado, né? A aparência, o zelo por você mesma. E nesse ponto aborda 2 coisas, tanto em relação a como as pessoas vão te ver e como também você vai se ver em relação a isso. Eu mesma, quando eu acordo, que eu me olho no espelho, que eu vejo que eu tô meio pra baixo, sabe? Tô descabelada ou tô alguma coisa assim. Se eu não me arrumar, se eu não cuidar de mim, eu não me sinto capaz, confiante pra nada. Então, todas as vezes que eu acordo, que eu me arrumo, eu tomo um banho, eu coloco uma roupa bonita que eu gosto, eu passo um perfume que eu gosto, que eu me olho no espelho e me vejo bonita, me vejo arrumada, minha autoestima, minha confiança sobe lá em cima. Porque, pensa comigo, por exemplo, né? Vou colocar eu como exemplo. Quando eu olho pra uma pessoa e ela tá bem arrumada, ela tá bem vestida, ela tá com uma postura bacana, automaticamente eu sinto confiança nela. Automaticamente a credibilidade dela comigo aumenta. E a mesma coisa acontece com a gente também. Se você sente confiança, se a sua credibilidade em relação a outra pessoa aumenta com a forma como ela está vestida, com a forma da aparência dela, e lembrando que eu não estou falando sobre padrão de beleza, tá? Eu tô falando sobre autocuidado, sobre presença, sobre se cuidar, se arrumar do jeito que você pode, do jeito que você consegue, entende? Se você sente, né, credibilidade e confiança quando você vê uma pessoa bem arrumada, você também vai sentir se você estiver arrumada.
E se você também sente que uma pessoa não é confiante, não tem credibilidade quando ela está desarrumada, você também vai sentir a mesma coisa com você mesma se você tiver xoxa, capenga, entende? Quando você tá arrumada, você se sente confiante. Quando você não tá, quando você não se cuida, você não vai ter confiança, você não vai ter autoestima. Então, o cuidado com a aparência é essencial para você construir essa confiança, essa autoestima. Porque é muito importante que você se sinta confiante, é muito importante que você construa confiança, né, se capacitando através dos seus comportamentos, dos seus hábitos, mas também é muito importante que você pareça confiante, não só para as pessoas, mas para você mesmo. É muito importante que você se enxergue como uma pessoa confiante, uma pessoa capaz, uma pessoa que consegue, que pode, poderosa, entende? Então, cuidar da sua aparência é essencial. E para fechar esse episódio, eu só gostaria de dizer que autoconfiança não é dom. Você não nasce confiante, você constrói a autoconfiança. Quando você começa a provar para você mesma que você consegue, que você é capaz, que você pode alcançar o que você quer, quando você começa também a trazer provas internamente e exteriormente de que você é uma pessoa que merece confiança, você se torna autoconfiante. Eu tenho me tornado cada dia mais confiante, porque eu acredito que eu sou confiante, eu tenho trabalhado para me tornar mais capaz, porque quando você é capaz, você se torna confiante. Dificilmente uma pessoa capacitada ela vai ser insegura. E eu acredito que eu mereço também viver uma vida com bons resultados, com boas coisas, com boas oportunidades que a autoconfiança, que a autoestima e a segurança em mim mesma pode me proporcionar. Então, eu já recebi vários feedbacks em relação à minha conduta, à minha postura. Como eu falei pra vocês, eu era uma pessoa que tinha muito medo, muito receio de me expressar, de me impor. E depois que eu comecei a trabalhar esses comportamentos, trabalhar essas crenças, né? Eu mesma percebi em mim que eu tenho muito mais facilidade hoje em dia de me impor, de falar não do que eu tinha antigamente. E a minha confiança melhorou. E pessoas me trazem feedbacks em relação a isso. Muitas pessoas já chegaram e falaram: olha, você mudou, sua conduta mudou, você parece que agora se sente mais confiante para falar, você não tem tanta vergonha mais. Porque eu sou uma pessoa tímida, né? Só não sou tímida com aquelas pessoas que são bem próximas, aí não. Mas com outras pessoas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E hoje em dia eu percebo que isso melhorou. Eu consigo me comunicar melhor, falar melhor, porque eu tenho trabalhado essas coisas em mim. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, se você entendeu, né, tudo que eu trouxe pra você, as crenças sobre a sua identidade, sobre a capacidade e sobre o merecimento, se você também prestou bastante atenção nos comportamentos que você deve melhorar, eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa mais confiante. Eu tenho certeza que você vai sair daqui uma pessoa justamente mais confiante, mais empoderada, podemos dizer assim, que acredita em você e no seu potencial. Então, acredite em você, tenha sua identidade clara, se torne cada vez mais capaz e acredite que você mereça viver uma vida onde você é confiante, onde você tem tudo aquilo que você quer, aquilo que você deseja, e você vai se tornar uma pessoa mais confiante. E coloque todos esses hábitos em ação também, que você vai se tornar uma pessoa mais confiante. Acredite em mim, porque eu falo por experiência própria. E é isso, gente. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma, tenha te feito refletir e que você consiga colocar tudo isso em prática e se tornar uma pessoa mais confiante de fato. É isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo.